Jordi, com relação a... principalmente tratando agora exatamente da política de uma forma geral, vendo o que foi tratado na campanha, as críticas às gestões anteriores, as promessas de novas questões, você acredita que nesse primeiro ano o do Deller ele condiz exatamente com o que ele apresentou, né, com o que ele propôs durante a campanha? Eu acho que todos os políticos na campanha prometem mais do que eles vão fazer. Acho que nesse caso o Udo Deller, o prefeito, não é diferente. Ele provavelmente esperava encontrar a prefeitura diferente, esperava que a vida política pública fosse um pouco diferente daquela que ele está acostumado, e o que a gente sente é uma certa decepção para quem esperava muito. Quem esperava menos está menos decepcionado. Recentemente saiu uma pesquisa de satisfação. Pesquisas ainda são válidas? Realmente dá para acreditar em pesquisa ainda? Sim, eu acho que a pesquisa ela reflete um momento. Eu acho que essa pesquisa, nesse momento, as perguntas estão muito bem colocadas, se comparando com a gestão anterior. A gestão anterior foi uma gestão que teve um desgaste muito grande, e tem muita gente que ainda acredita que esta gestão vai ser diferente. É bom que essas pesquisas sejam feitas periodicamente e que a gente possa monitorar isso. Nesse momento é uma pesquisa que mostra, e por isso a prefeitura está divulgando ela com muito barulho, está mostrando um bom resultado para o prefeito. Não é o que a gente escuta, mas 400 e poucas pessoas entrevistadas acham que esta gestão é boa. Com relação a um dos grandes problemas da cidade de uma forma geral, que é a lei do ordenamento territorial, de ser debatida, de se pensar no futuro, isso é algo que realmente, será que vai sair nessa gestão? Espero que nessa gestão eles aprendam a fazer as coisas certas e finalmente saia. Joinville precisa da LOT, isso a gente tem que deixar claro. Apesar dos comentários infelizes do prefeito nesse sentido, Joinville precisa da LOT. Joinville pode não precisar desta LOT que está apresentada aí, que é uma coisa bem diferente. Mas que Joinville precisa ser projetada para os próximos anos, precisa. Joinville precisa ter regras claras, precisa. E a gente tem que cuidar de não estar acusando as pessoas que se opõem a esta LOT, com os absurdos que esta LOT tem, de ser contra o desenvolvimento de Joinville. Tem uma frase que eu gosto muito, que é crescer e ficar grande, desenvolver e ficar melhor. Eu acho que Joinville está crescendo muito. O prefeito ainda defende, por exemplo, que Joinville vai ser a segunda maior economia do sul do Brasil. Acho difícil que ele chegue a isso na sua gestão. Mas, definitivamente, Joinville tem que crescer bem. Joinville tem que desenvolver. E o que está proposto na LOT não é isso. E é importante que as pessoas se atentem para isso. É importante que se faça caso a esse movimento que existe cada vez mais forte, que questiona essa aprovação da LOT a toque de caixa. E eu acho que o prefeito não está fazendo aquilo que falou que ia fazer, de fazer uma Joinville melhor. Está fazendo uma Joinville, ou está defendendo uma Joinville maior. E maior não é garantia de qualidade. Acho que o ponto que a gente tem que discutir é que modelo de cidade queremos, o que é qualidade de vida para Joinville e como essa qualidade de vida vai ser obtida. Com certeza que não é verticalizando a cidade, permitindo a construção de mais prédios por todos os lados, colocando mais veículos nas cidades em cima das faixas viárias, concentrando nas faixas viárias a maior parte das atividades econômicas. Esse não é um modelo interessante. Mas acho que o prefeito é suficientemente inteligente para perceber que está errando, tanto é que na justiça está perdendo uma atrás da outra, e que provavelmente ele vai fazer ajustes na sua equipe e vamos poder ter uma LOT adequada para todos, não só para aquele pequeno grupo que sempre ganha todas. Quais são os pontos críticos nessa LOT que está sendo apresentada? Os dois pontos mais fortes que acho que devem ser questionados é as faixas viárias. As faixas viárias é um tipo de carta branca para poder verticalizar a cidade em cima de 167 ruas e permitir, além disso, que se estabeleçam indústrias, inclusive indústrias poluentes, indústrias com forte impacto de movimentação de trânsito, etc., na maioria dessas ruas. E, por outro lado, a ocupação, o aumento do perímetro urbano. Tá? As ARTs, essas áreas de transição, são muito perigosas da forma que estão colocadas, porque implica o crescimento da cidade sobre áreas para as quais não precisa crescer. O prefeito insiste em falar de uma Joinville de 1 milhão de habitantes em 2030, não tem números que provem isso, ao contrário, os estudos feitos provam que dificilmente Joinville vai chegar a mais de 700 mil habitantes, e aí, em nome dessa possível, utópica Joinville de 1 milhão de habitantes, se justifica um crescimento da cidade. Crescer mais a cidade quer dizer linhas de ônibus mais longe, mais demanda por rua,
ruas, mais necessidade de asfaltamento, quando não conseguimos nem dar conta da cidade que temos. As ruas estão caindo aos pedaços, as ruas estão esburacadas, os ônibus estão caros porque tem que se deslocar muito longe. Lembrem que temos linhas de ônibus do Itinga ao Rio Bonito. Tá? Então, essa distância de cidade faz que a nossa cidade seja cara. Querer crescer mais a cidade e querer avançar sobre a área rural é um absurdo e a gente tem que se opor a isso. Essas vias que nós estamos vendo conclusas ou próximas de ser conclusas, questão do binário do Vila Nova, a questão do binário trinário Max Colim-Timbó, Rua 15 de Novembro. São outros pontos como o Santos Dumont, que de repente vai ficar um pouco mais distante, mas são pontos que realmente vão ajudar o fluxo de veículos. É realmente a solução para essas questões? O modelo de aumentar mais as ruas, criar binários, são soluções temporárias. Podem ser temporárias para 5 anos, para 10 anos, mas em todas as cidades do mundo que isso tem feito, depois de um tempo satura, porque vamos ter cada vez mais veículos. O que falta e o que nós não temos é uma política urbana de mobilidade. Por exemplo, estar discutindo a lei de ordenamento territorial sem ter um modelo, uma matriz de desenvolvimento de mobilidade é um absurdo. Podemos fazer mais binários, trinários, tanto faz. Não vai demorar 5 anos ou 10 anos para que essas ruas voltem a ficar saturadas. Se não mudamos o modelo de movimentação, de mobilização da cidade, nós não vamos conseguir mudar as coisas. Então podemos ir aumentando, podemos derrubar, podemos fazer que os carros estacionem na calçada, que os carros ocupem a calçada, podemos colocar os carros dentro da sala de jantar, não tem problema, tá? Tudo isso são soluções paliativas. As soluções definitivas, e o que a gente vê nas cidades mais desenvolvidas do mundo, é um sistema de transporte público eficiente, que não é o que temos aqui e não vamos ter no modelo atual, a priorização do pedestre, a priorização do ciclista, a priorização dos outros modais e a punição do carro. O carro não é o modal que deve ser estimulado e nós estamos na contramão disso. O prefeito acredita que cada joinvilense vai ter um carro até o final do mandato dele. Então, quando ele acredita esse tipo de coisas, ele vai estar potencializando cada vez mais o uso do carro e com isso nós vamos ter uma cidade cada vez mais caótica ou cada vez uma cidade mais imóvel. Se fala muito, e é um ponto bastante polêmico, que se fala dos elevados, né? As grandes cidades, as cidades de primeiro mundo, têm uma visão diferenciada em relação a isso. Parece que no terceiro mundo tem uma verdadeira paixão por essas questões, como se fosse a solução dos problemas. De novo, os elevados, as rotatórias, os binários, tudo forma parte de soluções paliativas. Quer dizer, tem um problema num lugar, então faz um elevado, resolve temporariamente, mas na realidade quem viaja um pouco mais para cidades maiores do mundo, no mundo desenvolvido, vai ver que cada vez se utiliza menos o carro, cada vez o transporte coletivo é a solução, e não só ônibus. Quando a gente fala de transporte coletivo, a gente fala de VLT, fala de um sistema de táxis eficiente e econômico. Pegar um táxi em Joinville é absolutamente absurdo, os preços, então com isso não se estimula e não se vê o táxi como uma alternativa para aquele que quer deixar o carro um dia em casa. As nossas ciclovias não são ciclovias, são ciclofarsas, porque não dá para andar seguro pelas ciclovias. Então, a discussão toda do elevado é uma discussão pontual, é uma discussão política num momento determinado. Tem candidato que defende o elevado, mas na realidade discutir elevados ou binários ou qualquer alternativa nesse sentido, sem ter um modelo de mobilidade para a cidade, é uma discussão pontual. A gente tem que fugir das discussões pontuais e ter uma visão estratégica da cidade. Qual é a Joinville dos próximos 30 anos? Qual é o modelo de desenvolvimento econômico para essa cidade? Quais são as atividades econômicas? O modelo de indústria é o mesmo que nós vamos ter? Vai crescer a área de serviços? Qual é a área de serviços que vai crescer? E o que faremos para isso? Tá? Joinville é uma cidade competitiva. O que precisa para ser competitiva? Joinville é uma cidade inteligente? Não é. Nós somos uma cidade inteligente. Nós somos uma cidade que cada vez mais está perdendo o foco está perdendo o foco no futuro. Estamos resolvendo problemas pontuais e parece que sempre estamos correndo atrás disso. É delicado? É delicado. O prefeito tem um trabalho duro para fazer? Tem um trabalho duro para fazer. Bom, ele quis ser candidato para isso, ele se elegeu para isso e ele tem a responsabilidade de dar respostas dentro do seu mandato. Acho que se ele, de fato, deixasse para a cidade uma cidade projetada, moderna, com qualidade de vida, inteligente para os próximos 30 anos, ele poderia passar a história. Se ele se limita exclusivamente a discutir soluções pontuais, um binário aqui, uma mudança de fluxo lá ou qualquer coisa assim, será mais um prefeito medíocre como tantos que nós temos tido ultimamente. Quando a gente fala em transporte público, a gente já lembra das questões políticas de alguns partidos que falam, inclusive, no transporte gratuito, né?
Você acredita que essa condição em Joinville é possível de acontecer? A gente tem que lembrar que não existe jantar de graça. Então, gratuito não existe. Alguém vai pagar a conta. Se nós achamos quem pague a conta, está resolvido. Podemos ter transporte público gratuito para o usuário, mas alguém vai estar pagando a conta. Se isso vai estar no IPTU e se vai ser criada uma taxa para isso, essa é outra discussão. Mas não existe em lugar nenhum do mundo transporte público gratuito. Tá? Isso a gente tem que deixar claro. Que o transporte público tem que ser estimulado? Sim. Que tem que ser incentivado? Sim. Que poderia custar menos? Sim. Tudo isso sim. É mais barato subvencionar o transporte público e não ter que investir em binários, trinários ou elevados, que estar investindo cada vez mais dinheiro público, também nosso, para construir mais obras de mobilidade, para que mais carros andem. Então é uma discussão que envolve o modelo de cidade. Tá? Qual é o modelo de cidade que queremos? As cidades mais modernas têm um transporte público eficiente por preços extremamente razoáveis. É mais econômico andar de transporte público na Europa que aqui. Alguma coisa está errada porque os salários na Europa são mais altos que aqui. Então essa é uma discussão que a gente tem que ter. Qual é o modelo de mobilidade e se vai ser gratuito ou não é uma segunda discussão. Mas não existe jantar de graça, alguém vai pagar esse jantar e isso a gente não tem que ter nenhuma dúvida disso. Jordi, a gente está chegando no final do ano, tem esse período de festas, um período em mudança de ano, sempre há um espírito de renovação. O que você espera de Joinville para 2014? Eu de Joinville para 2014 não espero muito, espero do joinvilense, porque a cidade não é só as ruas, as construções, as cidades são as pessoas que nela moram. Eu espero um joinvilense muito mais motivado, um joinvilense muito mais mobilizado, um joinvilense mais crítico e que aprenda a exercer os seus direitos e que exerça com força a sua vocação da cidadania. Nós precisamos de uma cidade melhor e a cidade melhor só se faz com cidadãos melhores. Se nós não temos cidadãos melhores que defendam a sua cidade, nós não vamos ter nunca uma Joinville melhor. Nem em 2014, nem em 2015, nem em 2016. 2014 é período de eleições. Essas eleições podem ser benéficas para a cidade de Joinville? O que precisa para elas serem benéficas? A Joinville tem que jogar melhor o seu papel político. Acho que o quadro que se apresenta é um quadro muito difuso para Joinville. Nós corremos o risco de ter uma eleição para o Estado absolutamente com um candidato único, uma geleia real onde está PT, PMDB, com todos os partidos juntos. Acho que isso não é bom. Tá? Tudo que seja essa unanimidade burra. Mas, por outro lado, eu acho que Joinville tem perdido peso político e isso é ruim. Joinville não está reconhecida no Estado pela sua força política, pela sua força econômica, e isso tem muito mais a ver com a forma do joinvilense ser, com essa forma de ser mais passivo, mais, eu diria, ordeiro, que é uma palavra que se usa muitas vezes com outro sentido, e que o joinvilense ganharia muito se tivesse uma posição mais crítica, mais forte para defender os interesses da cidade. Joinville tem capacidade de eleger mais deputados. Será que nessa eleição conseguiremos isso? Vai depender muito dos partidos. Os partidos eles têm mais interesse, e especialmente os candidatos, os deputados que hoje estão eleitos, são os primeiros que não têm muito interesse em que o jogo mude. Para os deputados eleitos hoje tem uma vantagem muito grande, quer dizer, poder ser deputado e ao mesmo tempo usar a máquina da Assembleia, ou a estrutura do gabinete, os recursos da Assembleia e fazer campanha é muito mais fácil. Então é muito mais fácil a reeleição neste país, e acho que isso é um dos pontos que a gente deveria repensar. Eu particularmente vou ter muita dificuldade em votar em qualquer um dos deputados que está hoje lá, e provavelmente não faça. Meu voto provavelmente será para um candidato novo, porque estes que estão aqui já mostraram o que podem fazer, o que não podem fazer, e nenhum deles merece a minha confiança como para que eu vote neles, abrindo já a declaração de voto.